Fala pessoal, tô gravando aqui para vocês esse bloco de atualização. Agora, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo sobre o procedimento para arquivamento do inquérito policial, então eu vou trazer tudo o que vocês precisam saber para fins de concurso. Vai servir para qualquer fase, prova objetiva, futuras provas objetivas. Aliás, eu até acho que vai cair pouco em prova objetiva, vai cair mais em prova discursiva e prova oral, isso aqui, dependendo do seu concurso. Prova objetiva, eu acho que a banca vai ter um certo receio de cobrar se o assunto for noções de direito. Vocês vão entender porque é isso que mexe pesadamente com jurisprudência, tá? Mas vamos acabar de uma vez por todas com esse assunto. Qual é o procedimento atual para o arquivamento do inquérito policial? E claro, eu vou partir da ideia que você está começando do zero, você nunca estudou o assunto. Então eu vou ter que fazer um resumo do histórico de tudo que aconteceu até aqui. Mas ao mesmo tempo, para você que já estudou o assunto do antigo procedimento, o procedimento depois do pacote de crime e não sabe como ficou depois do STF, aqui vai servir como uma revisão, vai servir como um passeio na histórica para você entender, porque essa revisão histórica vai facilitar para quem já tem bagagem, tá? Mas vamos lá, resumidamente, qual é a historinha? O Código de Processo Penal, ele é da década de 40. E nós tínhamos um procedimento, lá no artigo 28 do Código de Processo Penal, um procedimento para se arquivar o inquérito. Depois eu vou resumir para vocês. E aí, em 2019, veio o pacote de crime que entrou em vigor em janeiro de 2020. E o pacote de crime mudou esse procedimento. Só que logo com a mudança, a Associação da Magistratura entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. E o STF, o ministro Luiz Fux, suspendeu o artigo 28. Então, enquanto estava suspenso o artigo 28, que essa suspensão durou anos, tá? Quase 4 anos de suspensão. Aliás, acho que até mais de 4 anos. Então, enquanto durou essa suspensão de quase 4 anos, o que acontecia? Na prática, nós aplicávamos o antigo procedimento para arquivamento de inquérito policial até uma futura decisão. Aí o STF decidiu, bateu o martelo. E aí, Diego, aplica o antigo procedimento ou o atual? O que o STF fez? Não tá estranho, né? Recentemente, né? O STF legislou. Ele criou um terceiro procedimento. Ele fundiu parte do antigo procedimento com um novo procedimento e, claro, criou um terceiro procedimento. Ele deu pitaco no que fez o legislador e criou um terceiro procedimento. Aí você deve estar apavorado até aqui. Meu Deus do céu, e agora? Calma que eu vou explicar. Eu vou facilitar a vida de vocês. Eu vou mostrar o que está no texto da lei, porque às vezes a banca cobra o que está na letra de lei. Questão de letra de lei é letra de lei, não tem muito como fugir. Mas para questões mais avançadas que vai pedir um pouco da interpretação jurisprudencial, eu vou detalhar para vocês como está atualmente o procedimento para arquivamento do inquérito policial, tá? Então vamos começar com uma introdução. Antes de chegar diretamente no artigo 28, vamos introduzir o tema, né? Vamos ver o que diz o artigo 17 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Olha só que detalhe interessante. Primeira conclusão é, já para você não cair em pegadinha, delegado de polícia não arquiva nada, tá? Isso é pegadinha antiga, pegadinha velha, mas que continua se repetindo em concurso público. Delegado não manda arquivar nada, juiz sozinho, de ofício, não manda arquivar nada. Não. Vocês vão perceber que o grande protagonista aqui é o titular da ação penal, é o promotor de justiça, é o Ministério Público. Então veja, delegado não arquiva. Aí vem o Joquinha e pergunta: Diego, mas e para desarquivar? O delegado pode, né? Eu aprendi que pode. Não, o delegado não desarquiva nada. Diego, nem diante de novas provas? Não. Tudo que eu falar para vocês em relação a procedimentos de arquivamento serve para desarquivamento. A mesma autoridade que arquiva é a mesma que desarquiva. Então, para quem já estudou esse assunto, o delegado de polícia, diante de novas provas, ele vai praticar diligências para confirmar aquelas informações. Confirmou? Ele vai mandar para essa autoridade, estou fazendo suspense, né? Ele vai mandar para aquela autoridade que arquiva o inquérito e essa autoridade vai desarquivar diante de novas provas, tá? O delegado ele só vai confirmar essas novas provas por meio de novas diligências. Então vamos lá, repito. Tudo que eu falar em termos de arquivamento, o procedimento é basicamente o mesmo para desarquivamento. Já descartamos o delegado não arquiva nada, e nem o juiz de ofício, sem provocação, não arquiva nada. E quem arquiva? Vamos entender como é que ficou a redação do artigo 28, pós-pacote anticrime. Vamos lá. E aí depois eu vou trazer o trecho mais importante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha o que diz o artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos. Então ele já começa fazendo um suspense. Aqui, ó, elementos informativos da mesma natureza. O órgão do Ministério Público. Eles arrancaram o juiz. Antes tinha o juiz. Antes, no procedimento anterior, tinha o Ministério Público que pediria e o juiz arquivaria. O juiz é que decidiria, homologaria o arquivamento. Então, o Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão, ó, para a instância de revisão ministerial, para fins de homologação na forma da lei. Diego, não entendi nada, vou explicar. O pacote de crime ele vem para falar o seguinte: agora quem arquiva inquérito policial em respeito ao sistema acusatório é o Ministério Público. Ele não é o titular da ação?
Ele só denuncia se ele tiver convicção que dá denúncia. O juiz não pode mandar ele denunciar. Então, segundo o pacote de crime, quem arquiva inquérito policial é o Ministério Público. E segundo a lei, é que ele nem passaria pelo juiz. O Supremo mudou isso, tá? Mas segundo a lei, o que tem que fazer? Ele tem que comunicar à vítima, conforme veremos adiante, a vítima passa a ser ouvida agora. Então a vítima tem o poder de recorrer. Imagina, eu fui vítima de assalto. Roubo, né? Crime de roubo. E o Ministério Público mandou arquivar o inquérito contra o cara que me roubou. Não, eu vou recorrer. Então a vítima passa a ter o direito de recorrer. Só que também se avisa aqui ao investigado, o investigado não pode recorrer. Então, ó, vamos lá, vamos comunicar à vítima. A vítima pode recorrer, a gente já vai ver. O Ministério Público tem que avisar o investigado, mas não é porque ele pode recorrer, não. O investigado não vai recorrer porque está sendo arquivado. Mas ele tem que tomar ciência de que ele não está mais sendo investigado, é isso. E é o delegado de polícia. O delegado de polícia também não vai recorrer, obviamente. É só para ele saber que naquele caso ele não vai trabalhar mais. Pelo menos não por enquanto. Tá? A não ser que surjam novas provas. Mas ele não vai trabalhar naquele caso mais. É só para a polícia tomar ciência. Basicamente isso. Quem mais, Diego? Vamos seguindo. Olha o que diz o parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal, que pode ser o seu advogado, né, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, então é uma faculdade dela, no prazo de 30 dias, ó, então recurso, qual que é o prazo? 30 dias. 30 dias, tá? Do recebimento da comunicação. Então, o início do prazo dela é a partir do momento que ela é comunicada do arquivamento. Tomou ciência, não é do arquivamento em si, é do momento que ela é cientificada. Submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. O Código de Processo Penal está falando o seguinte, olha, essa vítima vai recorrer perante o Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público vai ter que criar um órgão revisional internamente, na estrutura do próprio MP, que vai julgar esse recurso. Outros membros do Ministério Público que vão julgar. Então, nem passa pelo judiciário, a princípio, pelo pacote de crime. Um promotor arquiva, a vítima descontente recorre e um órgão interno, uma instância revisional. Outros promotores vão apurar aquela conduta do colega para verificar se ele acertou ou errou na sua decisão de arquivamento. Ou seja, o procedimento de recurso de um arquivamento de inquérito é todo dentro do Ministério Público. E aí, no final, veio o parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, ou seja, a vítima é a União, ou estados ou municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Ou seja, aqui não tem vítima pessoa física. Então, o representante da União é que vai poder recorrer, o dos estados vai poder recorrer, o dos municípios, por meio dos seus representantes. Vou dar um exemplo. O município de São Paulo foi vítima de um crime e aí o Ministério Público determinou arquivamento. Então, o prefeito que é o competente para recorrer, por meio dos seus representantes, no caso, procuradores do município. Então, é isso que está dizendo o parágrafo 2º, tá? Então, a essa altura do campeonato, vocês já chegaram a algumas conclusões. A primeira, segundo o pacote anticrime, quem arquiva agora é só o Ministério Público. Só que o Supremo Tribunal Federal não gostou. Não gostou de ser colocado de fora. O STF é o judiciário. Então, o STF vai falar o seguinte, falou, opa, não. O judiciário tem que participar disso. O judiciário precisa participar. Como assim? Tá fora dessa brincadeira de arquivamento. Então, o STF, na canetada, vai incluir o Poder Judiciário como órgão de fiscalização desse procedimento de arquivamento. Tá? E aí eu vou explicar como é que vai ficar. Olha o trecho que nos interessa aqui do Supremo Tribunal Federal, a ADI 6.298 do Distrito Federal. Começa aqui, ó. São 2 pontos, o ponto 20 e o ponto 21. Eu não coloquei a decisão na íntegra, que são mais de 1000 páginas. Eu peguei só a conclusão do que interessa pra gente, ó. Olha o ponto 20. Por maioria, então nem foi por unanimidade, hein? Por maioria, só destacando que o relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Por maioria, atribuir interpretação conforme, no caso, conforme a Constituição, ao caput do artigo 28 do Código de Processo Penal, que é o que estamos estudando, alterado pelo pacote de crime, que é a Lei 13.964 de 2019, para assentar que, olha só, olha o que o STF vai determinar. Ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público, submeterá, é uma ordem, submeterá a sua manifestação ao juiz competente. Então o STF está determinando, o promotor vai arquivar? Manda para o juiz primeiro. O juiz quer ver por que você está mandando arquivar. E comunicará, aí sim, o que já está no CPP, a vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação na forma da lei, vencido em parte o ministro Alexandre de Moraes, que inclui a revisão automática. Então o que nos interessa, aqui nesse primeiro momento, nesse item 20, é que o promotor, quando determinar o arquivamento, ele tem que mandar essa decisão para o juiz. O juiz não é mais quem arquiva, tá? Aqui continua sendo o procedimento atual, é o promotor. Antes do pacote de crime, o promotor pedia, o juiz arquivava. Agora não é isso.
O que tá falando aqui pelo STF é o promotor continua arquivando, mas ele vai mandar essa decisão pro juiz fiscalizar o porquê que ele arquivou. Vocês vão entender o porquê. Aí vem o item seguinte, o item 21, ó. Por unanimidade, agora todos os ministros do STF, ó, atribuir interpretação conforme ao parágrafo 1º do 28, que é o que nós vimos agora, o direito da vítima de recorrer, 30 dias e tudo mais. Aqui, ó, incluído pelo pacote de crime, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, incluiu o juiz, ó, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente. Em outras palavras, o que o STF está falando não é só a vítima que pode recorrer, não. O juiz, ele pode mandar, como não é bem um recurso, o juiz não recorre, mas ele manda essa matéria para a instância revisional. O mesmo órgão que julgaria um recurso da vítima vai julgar a manifestação do juiz, ó, do órgão ministerial, caso verifique, ó, agora um ponto importante, patente ilegalidade ou teratologia. Em outras palavras, o que o juiz aqui está falando, o que o STF está falando é o seguinte, olha, veja, o juiz ele não pode mais discordar de toda e qualquer opinião do Ministério Público, só fazendo uma revisão rápida. No procedimento anterior, antes do pacote anticrime, o que acontecia? Vamos lá, só desculpa aqui que acabou tocando o celular aqui, vamos lá. Antes do pacote anticrime, o promotor pedia o arquivamento e o juiz arquivava. Se o juiz discordasse, ele mandava para o Procurador-Geral de Justiça. E já vai ver esse procedimento que ele acaba se repetindo em parte. Agora, como assim, Diego? Se o juiz discordar? Discordar do quê? De qualquer coisa. O juiz poderia discordar no mérito, poderia discordar que houve crime, que determinado fulano tem sim indício de que ele foi o autor do crime, o partícipe do crime, ou que é uma questão de ilegalidade aquele pedido de arquivamento. Então, o juiz, ele poderia discordar de qualquer coisa, tá? Agora não. Agora o juiz ele só pode discordar, vamos colocar na tela de novo, se for um caso de ilegalidade. O juiz não pode mais entrar no mérito. Então o juiz pode falar o seguinte, eu discordo, porque o promotor tá incorrendo em alguma ilegalidade. A lei não traz exemplos. O promotor, quando pede, por exemplo, o arquivamento, tá claro que não é o caso de arquivamento. Ele tá infringindo a lei. Tem uma lei que diz que, nesse caso, é crime e ele tá passando por cima da lei, tá bom? Agora, e o que é esse raio de teratologia? Ó, uma decisão teratológica, ela é resultado de um erro grave na aplicação da lei. Então isso é teratologia. O promotor, na hora de aplicar a lei, ele cometeu um erro grave. Vou dar um exemplo prático. Imagina que, na verdade, não foi o promotor que pediu arquivamento, foi o estagiário em nome do promotor. Ele cometeu um erro grave de quem tem uma certa ignorância no direito, ele não interpretou corretamente aqueles indícios de informação que apontavam que o sujeito fulaninho era de fato o autor do crime. E aí, o promotor só assinou, não viu. Aí o juiz pensou, peraí, tem um erro grave na aplicação da lei. A interpretação da lei foi equivocada. Então, em outras palavras, o juiz ele pode mandar a revisão daquela decisão de arquivamento para a instância revisional, que já vai ver qual que é o procedimento, se o promotor tiver incorrido em ilegalidade ou no erro grosseiro de interpretação da lei. Ou seja, teratologia é um erro grosseiro na interpretação da lei. É basicamente isso. Resumidamente, digo, depois de toda essa novela, porque é uma novela, eu tenho minha opinião pessoal, eu discordo. O STF não deveria legislar, não pode criar algo novo. Quem cria é o Poder Legislativo. Ele poderia falar que é inconstitucional do jeito que tá. E aí o Legislativo que tem que criar uma nova lei. Mas não, ele não só diz que parte é inconstitucional, como também criou novas regras. Em outras palavras, qual é o procedimento atual? Coloquei na tela e tá na matéria de vocês. Baixe o material que ele tá atualizado. O Ministério Público é que arquiva. Ele pede, entre aspas, o arquivamento, mas ele é a autoridade que arquiva. Só que antes de ir direto para o arquivo, passa pelo Judiciário. O Judiciário pode concordar. Se o Judiciário concordar, realmente, e é o que vai acontecer na maioria dos casos, o Judiciário concordou, tem o caso de arquivamento, o juiz homologa e está arquivado. Só desarquiva diante de novas provas, novas diligências e tudo mais. Mas se o juiz discordar, o que acontece? Ele vai mandar agora para a instância revisional. Ele não vai mandar para o Procurador-Geral de Justiça, como acontecia antes, né? Que seria o membro do Ministério Público em segunda instância. Não, ele vai mandar para esse órgão revisional, que é esse órgão que vai ser criado dentro do Ministério Público só para julgar recursos de vítimas. As vítimas recorrerem em 30 dias, aí vai ter esse órgão lá dentro só para julgar e agora também o pedido de revisão do próprio Judiciário. Em outras palavras, o juiz continua não arquivando, tá? Porque se o órgão revisional concordar com o Ministério Público, concordamos com o Ministério Público, o juiz é obrigado a homologar. Ele não tem como denunciar. Tá? Já vai ver como é que funciona esse procedimento. Mas só para concluir a parte do Ministério Público aqui, qual que é o detalhe? O Ministério Público, além disso, deve comunicar à vítima, que tem 30 dias para recorrer, ao investigado, que é só para tomar ciência, e ao delegado de polícia, que também é só para tomar ciência.
Mas vamos voltar naquele probleminha. De novo, o juiz discordou, ele manda para o órgão revisional. E aí? Olha o que faz o órgão revisional. Se o órgão revisional concordar, o juiz é obrigado a homologar o arquivamento. E o órgão revisional, se a instância revisional discordar do Ministério Público e concordar com o juiz, não, o juiz está certo, era caso de denunciar, o que acontece? O promotor de justiça tem uma coisinha chamada independência funcional. Então ninguém pode obrigar ele a denunciar. O que a instância revisional, por meio do procurador-geral, vai ter que fazer? O procurador-geral pode oferecer a denúncia a ele mesmo ou designar outro membro do Ministério Público para denunciar. Em outras palavras, o que é isso aqui, galera? Para quem já estudou o tema, é o procedimento antes do pacote anticrime. Então volta ao procedimento antigo antes do pacote anticrime, galera. Olha que interessante. Em outras palavras, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi fundir antiga e nova redação. Resumidamente, a autoridade que arquiva é o Ministério Público. Só que decidiu arquivar, antes de ir direto para o arquivo, manda para o juiz. O juiz, se concordar, homologa e está arquivado. Mas veja, homologa e está arquivado entre aspas, porque ainda pode a vítima recorrer. Aí veja, o juiz ele pode concordar, mas a vítima não. A vítima pode recorrer e vai para a instância revisional no Ministério Público. O juiz pode discordar no caso de ilegalidade ou teratologia, ou seja, erro grosseiro na aplicação da legislação vigente. Nesse caso, órgão revisional. A instância revisional ela pode concordar com o promotor. Concordou? Está arquivado. O juiz é obrigado a homologar. Não concordou? O procurador-geral pode denunciar com as próprias mãos ou designar outro membro do Ministério Público para arquivar. Então, esse Frankenstein é um novo procedimento de arquivamento do inquérito policial. Em outras palavras, artigo 28, nova redação, combinado com esses novos elementos do Supremo Tribunal Federal. Agora, vamos voltar um pouquinho, porque eu já comecei com a polêmica, já comecei com os dois pés na porta. Diego, mas qual seria o motivo justo? O motivo justo do promotor de justiça pedir o arquivamento? Porque sempre começa na polêmica para chamar atenção, mas na prática que vai acontecer a regra. Quais seriam os casos em que o promotor de justiça poderia pedir o arquivamento? A lei não fala diretamente sobre isso, mas por meio de uma interpretação de vários outros dispositivos da lei, da própria doutrina da jurisprudência, eu listei aqui todos os casos em que o promotor poderá determinar o arquivamento do inquérito policial. Vamos entender? Primeiro, a ausência de condição da ação penal ou processual penal, tá? Então não tem ali condições, não tem legitimidade não é o promotor ali que, por exemplo, seria o caso de denunciar, enfim, alguma questão processual impede o promotor de denunciar, questões processuais não caem na prova de polícia civil, tá? Mas já seria um primeiro impedimento. Segundo, a ausência de justa causa. Para quem não sabe, o inquérito policial é instaurado, eu falei muito isso nas aulas anteriores, ele tem a finalidade de buscar justa causa para o promotor, indício de autoria e prova da materialidade. Então o promotor pode entender que não há prova da materialidade, não há prova de que o crime aconteceu, nesse caso ele pede arquivamento, ou não há indício de autoria. O crime até aconteceu, tem um cadáver ali, mas mesmo depois de concluídas as investigações, não foi encontrado ninguém como suspeito, não tem nenhum autor, nenhum partícipe, não tem indício de autoria, arquiva o inquérito policial. Tá? Então é esse o caso. O que mais? Existência de excludente de tipicidade. Então, por exemplo, não há tipicidade formal. O fato aconteceu, sabe-se que é o autor, mas o fato não é crime. Exemplo, houve ali um inquérito policial para investigar um eventual crime sexual, mas no final descobriu que não houve crime sexual. A polícia concluiu que houve só ali um adultério. Adultério não é crime. Então, por falta de tipicidade formal, por falta de crime, não há crime segundo a lei, o promotor ele pede o arquivamento. É basicamente isso. Outra, caso de excludente de ilicitude. O final das investigações provou que houve ali um resultado típico, mas lícito. O sujeito matou, mas matou em legítima defesa. Diante da legítima defesa, o promotor ele pede o arquivamento. Existência de excludente de culpabilidade, tá? Menos a imputabilidade. Caso de menoridade, porque a menoridade vai mandar para a Justiça da Infância e Juventude, ou então o sujeito é doente mental, ele pode ser interditado, ele pode ter uma medida de segurança, então por isso que não pode arquivar, vai para o processo, tá? Então, salvo essas hipóteses de inimputabilidade, nas demais excludentes de culpabilidade, o promotor ele pode já arquivar o inquérito policial. E causa extintiva da punibilidade. Em outras palavras, prescreveu. Ou o investigado morreu. A morte é uma causa extintiva da punibilidade. É um tema que cai em poucos concursos de polícia, tá? Mas se você for estudar causas extintivas da punibilidade, qualquer uma delas, o promotor, ele determina o arquivamento. Prescreveu, houve a decadência, houve a preempção, houve a morte do agente, por aí vai. Nesses casos, aí não vai ter denúncia, vai ter o arquivamento do inquérito policial. E já caminhando para as conclusões, após o arquivamento dos autos do inquérito, a autoridade policial poderá realizar, não fala desarquivar, realizar novas diligências, apenas se tiver notícias de novas provas. Olha que interessante.
O artigo 18 ele é muito interpretativo. Muita gente entende que o próprio delegado que desarquiva. Não. O artigo 18 não fala que o delegado desarquiva. Vai falar que diante de novas provas ele vai proceder a novas diligências. Se a partir dessas novas diligências ele confirmar que há novas provas que podem ser gerar o desarquivamento, ele vai mandar para quem agora? Para o Ministério Público. Aí é o Ministério Público que vai determinar o desarquivamento e essa decisão de desarquivamento passa pelo juiz para verificar se está correto ou não, se é algum problema de legalidade ou de teratologia, ou seja, interpretação grosseira da letra de lei. Ou seja, o mesmo procedimento, tá bom? E detalhe aqui, muito importante, ainda continua valendo a súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, né, que é o procedimento antigo, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, a súmula 524, ela reafirma o que está no artigo 18. Nem o inquérito policial pode ser desarquivado pelo delegado e nem ter uma ação penal sem novas provas. Tudo depende de novas provas aí para realmente ter o desarquivamento, tá bom? E para concluir esse assunto, tem um artigo novo aí também que veio com o pacote de crime já fora do desarquivamento, mas só para concluir o nosso tema aqui, que diz o seguinte: ao fazer a remessa dos autos do inquérito policial ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, mencionando o juiz do a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Em outras palavras, a partir do momento que houve a remessa dos autos ao juiz competente, ou seja, o inquérito saiu das mãos do delegado de polícia, ele não vai mais trabalhar nisso, ele vai mandar as informações necessárias para o Instituto de Identificação e Estatística, para aquele caso ser registrado e virar estatística. Aí é muito mais para servir a criminologia e a política criminal, tá bom? Mas o que eu queria de fato era trazer essa atualização para vocês, muita informação, o material escrito baixo que eu atualizei está completinho para vocês entenderem qual é o novo procedimento para arquivamento do inquérito policial, beleza? Grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima, valeu!